Super rapidinho, só para a gente dar uma respirada mesmo e já entrar na reta final. Então, estamos retomando agora para dar início ao segundo painel do dia, onde discutiremos as ações do terceiro setor para melhorar o bem-estar de peixes na prática. Para isso, contamos com a participação de dois membros aqui da nossa equipe, Caroline Maia, nossa especialista em peixes, e Ícaro Silva, nosso especialista em políticas públicas e advocacy. Sejam muito bem-vindos, Carol e Ícaro. A palavra está com vocês. Boa tarde, pessoal. Já vou iniciar o compartilhamento de tela aqui, para iniciar com a apresentação. Só me confirmem, por favor, que estão todos vendo e que estão me ouvindo bem. Sim. Ok. Então, boa tarde a todos novamente. E agora, a fala é um pouquinho para colocar a atuação do terceiro setor, né, que aqui no Brasil é bem representado pela Aliânima, né, que a gente ainda tem poucas organizações do terceiro setor atuando nessa agenda de peixes, no sentido, então, de promover o bem-estar desses animais, né? Eu sou a Carol Maia, especialista em peixes da Aliânima, e vou compartilhar este painel com o meu colega Ícaro Silva, especialista em políticas públicas e advocacy também na Aliânima. Então, antes de mais nada, acho que é importante, né, válido relembrar para quem estava na abertura do evento, né, quem é a Aliânima, né? A Aliânima é uma organização do terceiro setor, né, uma organização privada sem fins lucrativos, uma ONG, que trabalha por uma sociedade mais ética com todos os seres sencientes e os ecossistemas, né? A Aliânima vem de Aliados pelos Animais, então é uma organização que trabalha em prol do bem-estar dos animais de produção, buscando sempre fazer parcerias, trabalhar com colaborações, fazer pontes, né? E lembrando que a gente não trabalha com campanhas contra empresas, né, contra o setor privado em nenhum sentido. E a Aliânima tem um diferencial bem importante que sempre vale a pena ser mencionado, né, que é uma organização que trabalha com forte embasamento técnico-científico em todas as suas ações, em todas as suas atividades. Nós temos um corpo técnico, né, de especialistas, com diferentes formações, inclusive, né, composto por biólogos, zootecnistas, médicos, veterinários, com especializações nesses 4 grupos aí de animais de produção que vocês podem ver, né, os suínos, os frangos de corte, as galinhas poedeiras e os peixes aqui representados por mim, que sou especialista de peixes da organização. Então, a gente tem atuado com essas cadeias de produção, sempre na busca aí por colaborações, parcerias e formar essas pontes. E aí, quando a gente traz o cenário de atuação, né, para os peixes, eu sempre falo que é preciso começar muito da base, né? Porque no caso dos peixes, a gente está uns 10 passos atrás, eu diria, em relação aos outros animais de produção. Por essas questões, basicamente, que eu coloquei aí à direita do slide, né? A primeira delas, e que foi muito bem desenvolvida pela professora Eliane hoje, no começo do nosso seminário aí, na manhã do nosso seminário, essa questão da ciência em peixes, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, porque elas têm dificuldade de ter empatia com esses animais que não têm expressões faciais semelhantes com a gente, né, com os seres humanos, não têm braços e pernas, eles ficam num universo que é diferente do nosso, que é o mundo aquático, né, com diferentes características. E aí eles têm também diferentes necessidades dentro desse meio aquático, e daí já fica um pouco mais difícil para as pessoas entenderem as coisas, né? Como que funcionam esses animais, o que que eles enfrentam, o que que eles não enfrentam, quais são os desafios, e como que eles se comportam, o que que os comportamentos significam. Então, essa é uma questão muito importante, a Aliânima considera muito isso, né? Tanto é que a nossa campanha atual é Peixes Sentem, justamente para trazer uma reflexão e uma conscientização sobre a ciência em peixes. Um outro ponto importante, né, é a questão de que quando a gente fala em produção de pescado, ao contrário das outras cadeias de produção, né, de bovinos, frangos, galinhas poedeiras e etc.,
a gente tem dois cenários muito diferentes que têm características muito peculiares que precisam ser levadas em consideração. Porque a gente tem, de um lado, a piscicultura, que é a produção dos peixes nas fazendas, assim como a gente tem os outros animais de produção, e o cenário da pesca, onde esses animais são capturados em vida livre, né? Então, são dois cenários diferentes com características muito peculiares. Só em termos de métodos de pesca, a gente tem um número variado muito grande, cada um com as suas peculiaridades que afetam de forma diferente questões de bem-estar, por exemplo, né? Então, além de diferentes sistemas de piscicultura, temos inúmeros métodos de pesca também. E para complexar ainda mais esse cenário, a gente tem, além de piscicultura e pesca, no meio de tudo isso, a gente tem centenas e centenas de espécies, porque quando a gente fala nas outras cadeias de produção, normalmente a gente fala de uma espécie única, né? Suínos são uma espécie, né? Frangos e galinhas poideiras é uma espécie. Agora, quando a gente vem para os peixes, atualmente, ao redor do mundo, a gente produz aí cerca de 450 espécies diferentes no momento. Aqui no Brasil a gente não produz todas essas, mas a gente produz várias espécies, né? A gente produz a tilápia, que é a espécie mais produzida. O Brasil é o quarto maior produtor mundial. A gente produz tambaqui, a gente produz pirarucu, carpas, trutas e uma série de outras espécies ainda. E cada uma delas tem as suas necessidades e particularidades individuais que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala em bem-estar animal. E um outro ponto importante, né, que quando a gente traz esse cenário aqui para o Brasil especificamente, no Brasil a gente não tem basicamente nenhum suporte da legislação no momento, como já foi discutido, né, já foi apresentado aqui por diferentes palestrantes, panelistas. E também a gente não tem, até o momento, uma atuação de certificação que seja muito consistente, que seja significativa, ainda está mais incipiente, né? E foi muito claramente colocado esse cenário agora, esse processo de mudança em termos de certificação pela professora Rosângela, mas no momento ainda é uma atuação que ela ainda não é muito significativa. Então, a gente tem todas essas questões. E aí, a partir dessa base, né, a Aliânima procura trabalhar com algumas ações específicas. A primeira delas é a questão da reflexão e de conscientização, porque se as pessoas têm essa dificuldade com a questão de que peixes sentem, um ponto muito importante é refletir e tornar, né, esse tema mais aberto e mais exposto, mais claro para as pessoas também tenham um consumo mais consciente, tenham uma melhor noção dessas coisas, né? Não só da questão da ciência em peixes, mas também, é claro, de como que funciona, né, o setor produtivo, que tem a pesca, que tem a piscicultura, como que as coisas funcionam ali dentro. E aí, uma das primeiras ações que a Aliânima tomou quando começou a atuar nessa agenda de peixes é o documento, né, que foi chamado de Declaração de Ciência em Peixes, que é um documento que está publicado com acesso livre no site da Aliânima, vocês podem acessar esse documento. É um documento que ele traz diversas evidências técnico-científicas que mostra que os peixes são, sim, animais sencientes, e que foi muito bem discutido e apresentado aqui hoje também nesse seminário, assinado por mais de 40 profissionais e pesquisadores, inclusive de outros países, né? E é um documento muito importante aí para deixar pública essa ideia da ciência em peixes. E, claro, a Leânima também não deixa de trabalhar ações de divulgação científica, né, nas redes sociais, seja com divulgações mais pontuais ou também com campanhas mais específicas. E aí são materiais muito variados, né? A nossa equipe de comunicação trabalha muito para fazer materiais muito variados, muito atraentes, com muito conteúdo muito bem fundamentado para as publicações, né? Então são vídeos, são stories, são posts, são colaborações, né? Entre diversos outros materiais. Aqui, só para exemplificar para vocês, né, um exemplo de uma divulgação científica aí através das nossas redes sociais mais pontual, né, focado justamente nessa questão da ciência, né? A questão não é eles podem raciocinar, mas sim eles podem sofrer, né? Focado nessa ideia, que é uma ideia que vem lá do século XIX, né, do Jeremy Bentham, que escreveu essa frase, e essa frase tem repercussões, inclusive até nos dias de hoje. Então, aqui é só para exemplificar como que é um post, né, feito pela Aliânima nas redes sociais, visando essa reflexão, essa conscientização de que os peixes realmente são animais sencientes.
E aqui, para exemplificar para vocês também a questão de fazer uma campanha mais específica em torno de um tema, né? E não uma divulgação mais pontual. Então, por exemplo, em 2022, a gente fez um mês de divulgações só sobre a indústria do salmão, só sobre a produção do salmão, que a gente chamou de salmão sem frescura, e foram diversos tipos de materiais, né? Desde postagens simples, até postagens com carrossel, vídeos, entrevistas, também teve texto em blog que dá muita fundamentação, né? A gente traz ali as citações de todo o material que a gente usa. Então, foi uma campanha bem específica, mostrando diversas questões problemáticas por trás da indústria do salmão, que afetam não só a questão da saúde desses peixes, mas também a saúde e o bem-estar desses peixes, mas também traz diversos impactos ambientais e questões de saúde humana também. A Aliânima também procurou trabalhar com materiais, né, voltados para produtores e varejistas, porque já que a gente tem essa defasagem tão grande, né, aqui no Brasil, a gente achou importante ter os nossos próprios materiais para começar a conversar com esses produtores, com esses varejistas, para começar a tentar uma abertura com eles, né, porque a gente tem toda essa dificuldade. Até o momento, a gente criou duas cartilhas e um protocolo. A primeira cartilha foi sobre como e por que, né, melhorar o bem-estar dos peixes em geral. Então, é uma cartilha mais genérica que fala de bem-estar de peixes como um todo. Depois, a gente fez uma cartilha voltada para a tilápia, porque é a espécie mais produzida aqui no Brasil, né? Então, é uma questão de amplo impacto nacional. Então, a gente optou por fazer uma cartilha de tilápia. E a partir da cartilha de tilápia, a gente também fez um protocolo, né? Que a gente chamou de padrões de bem-estar de tilápia do Nilo, que ele já é uma versão mais objetiva, mais direta, que já traz ali os parâmetros, né? Importantes diretamente para o bem-estar da tilápia. E aqui eu trouxe o QR Code, né? De cada um desses materiais para vocês, caso queiram acessar esses materiais na íntegra. Eles também estão publicados no site, também podem ser acessados livremente para consulta. Além disso, a Aliânima também atua, né, oferecendo e ministrando palestras, tanto em eventos pontuais em universidades, né, pode ser para grupos de alunos durante uma aula, né, algum evento específico de algum grupo de estudos, ou também palestras em eventos, e aí a gente oferece e ministra palestras em eventos tanto mais científicos acadêmicos, científico-acadêmicos, como está na imagem da direita aí no encontro de etologia, que é em termos nacionais, é o encontro mais importante sobre comportamento e bem-estar animal. E à esquerda, aí, no slide, vocês podem observar também uma palestra que foi ministrada, inclusive com o professor Leonardo Barcelos, presente aqui hoje, que fez uma palestra aí muito importante também sobre os manuais do mapa, né? E aí nós também fizemos essa apresentação no International Fish Congress, que é um evento voltado bem para o setor, bem para a indústria, né? Não é um evento tão, assim, acadêmico. E, claro, né, a gente também organiza os nossos próprios eventos, inclusive o de hoje, que é um exemplo disso, né? O nosso seminário aqui de bem-estar de peixes, questões práticas na produção. E, além disso, a Aliânima também oferece treinamentos gratuitos, né, para dar suporte para empresas, né, para varejistas, para produtores, para quem se abra para a questão de melhorar as condições de bem-estar dos peixes de forma prática. A gente oferece esse suporte gratuito, né. E aí, um outro ponto importante que a Aliânima também vem trabalhando, né, vem trabalhando desde o começo do ano passado, é dialogar um pouquinho com as certificadoras, né, com certificadoras de atuação aí internacional, porque como eu mencionei, né, até este momento a atuação dessas certificadoras no nosso país ainda não é muito consistente, né, e sem essa atuação dessas certificadoras, fica difícil também de dialogar e de exigir, por exemplo, compromissos, né, do pessoal da indústria, né, dos produtores, dos varejistas. Então, a gente buscou o diálogo com essas certificadoras para tentar entender melhor a atuação delas, né? Como que funcionam esses protocolos, como que funciona o processo de certificação, né? O que que a gente precisa ter aqui no Brasil, né? Para ampliar as chances de ter essa certificação. Além, é claro, de nesses diálogos, né? Nesse processo,
incentivar a inclusão de padrões de bem-estar para aquelas certificadoras que ainda não tivessem, porque a gente também conversou com certificadoras que trabalham com sustentabilidade, né, que é um assunto ali, correlacionado, né? Como foi muito bem colocado aqui, o bem-estar é dentro da sustentabilidade, a gente não pode falar em sustentabilidade sem falar em bem-estar. Então, para essas certificadoras, a gente também sugeriu, propôs a inclusão de padrões de bem-estar de uma forma bem embasada. Sugerimos também melhorias na atuação, né? Avaliar os protocolos dessas certificadoras, ver o que que a gente pode fazer de sugestão ali dentro daquilo que a gente conhece, do ponto de vista de conhecimento técnico científico. E, claro, né, um dos nossos principais enfoques que foi estender a atuação dessas certificadoras aqui para o Brasil, para que a gente possa ter esses selos de certificação, para que possa oferecer isso para os produtores e assim estimulá-los, né, motivar esses produtores a, de fato, buscarem melhorar as condições de bem-estar dos peixes na sua produção, em função desse valor agregado que seria um selo de certificação. E é isso, né? A Aliânima também trabalha com a parte de incidência e advocacy. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega de trabalho, o Ícaro. Obrigado, Caroline. Estou feliz de estar aqui representando a Alianime, o trabalho que a gente faz, esse braço de trabalho que a gente faz aqui em Brasília, principalmente. E acho que a minha fala é muito para falar sobre quais são os espaços disponíveis que a gente tem hoje no que tange políticas públicas, como a gente traduz tudo que a gente viu até agora durante todo o dia para políticas públicas, como a gente coloca como uma demanda, né, como um problema político mesmo, e quais são as oportunidades e desafios que o terceiro setor tem, né, principalmente nesses últimos anos, nessa virada de chave que a gente tem ali em 2023, com a eleição de um novo executivo, né, de um novo governo. A Alianima atua principalmente no âmbito federal, então, quando a gente fala de federal, a gente está falando do Congresso Nacional, a gente está falando de Câmara dos Deputados, a gente está falando do Senado Federal, a gente está falando dos ministérios e suas autarquias. Hoje a gente tem espaços, como mais cedo foi falado pela Giovana, que é representante do Ministério da Pesca e Aquicultura, aqui em Brasília, que é um espaço, né, para discutir política nacional, tanto no Ministério da Pesca e Aquicultura, que é um ministério que é recriado, né, antes era uma secretaria dentro do MAPA, hoje é um ministério, mas que está nessa fase, como foi falado mais cedo, de uma reestruturação, assim como também tem a disputa orçamentária, né? A gente sabe que não se faz coisas, não se faz política pública, não se faz eh, avanços, né, sem orçamento. Então, também há essa disputa hoje em torno disso, né? Em torno de quem vai ficar com as fatias maiores em relação aos recursos públicos, e isso é importante também para a gente entender até onde a gente pode ir e até onde o governo, além de até onde ele pode ir, até onde ele está interessado em ir. Esses são pontos importantes. Na Câmara dos Deputados, em maio, a gente teve a instalação de uma subcomissão permanente, então é um espaço de discussão de deputados que levam pessoas da academia, do setor produtivo, da sociedade civil para discutir especificamente pesca e aquicultura. Os trabalhos têm sido um pouco impactados por conta do período eleitoral, né? Sabendo que a gente já está em período eleitoral, apesar de serem 2 dias de votação, a gente sabe que há um pensamento, há uma estrutura para além, né, daqueles 2 dias. A gente sabe como isso impacta no trabalho aqui em Brasília. E essa subcomissão hoje é presidida por um deputado de Roraima. Então, a gente tem espaços para essa isso. Existem outros espaços também que são um pouco menos difundidos, né? Então, eu vou citar aqui
que a gente acompanha a Câmara Setorial de Produção e Indústria de Pescado, que é dentro do mapa, hoje é presidido pelo presidente da Abipesca. E o que que são essas câmaras setoriais, né? São fóruns de discussões sobre políticas públicas, né, e de temas de interesse que conectam o setor produtivo com o governo, né? Então, quem compõe essa Câmara são as entidades representativas do setor, como eu falei, a Abipesca, os empresários, as instituições bancárias e outros parceiros do setor produtivo envolvidos, né, que são de interesse. Então, temas como o manejo, o processo produtivo, a comercialização e as questões tributárias estão colocadas dentro dessa Câmara Setorial, né, que se reúne a cada ano 4 vezes, né? Então, há essa discussão, há esses espaços, e aí se percebe que espaços há. A gente precisa sempre pensar agora para como ocupar esses espaços, né? Porque afinal, quando a gente pensa em política, não há espaço vazio. Se nós não estamos lá, alguém estará falando de sua perspectiva. E por fim, que já foi comentado hoje também, é o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, o CONAP, que hoje tem 54 membros, por volta de 54 membros, então tem 32 instituições representadas ali, entre movimentos sociais, de trabalhadores, as áreas empresariais e a área da academia e de pesquisa. Então, a Liânima tem atuado muito como essa ponte, como a gente traduz, como a gente leva as informações que estão colocadas na sociedade, quais são as demandas, os desafios, e faz essa conexão tanto com a academia, com a sociedade civil, com o setor produtivo e também com o governo. Pode passar, Carol, por favor. Então, o primeiro, né, então, falar sobre a participação e o trabalho em coalizão. A gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer nada, então é importante trabalhar em coalizão, trabalhar no diálogo e na construção das pontes que eu falei, né? Quando a gente fala em coalizão, a gente não está falando especificamente só das organizações da sociedade civil, mas a gente está falando de movimentos sociais, a gente está falando da academia, a gente está falando do próprio governo. E o governo, quando a gente fala, a gente tem que entender que não é o uno, né? O governo nunca é uno, há interesses colocados para além do setor produtivo que estão colocados. Muitas vezes a gente vê políticas mesmo em disputa dentro do próprio governo, isso não só para a agenda de peixes, mas também para qualquer assunto, né? Não há um alinhamento necessariamente. Então, há uma disputa de espaços também. É uma ocupação pragmática, e isso é muito da atuação da Aliânima, então, para além da discussão de peixes, as outras espécies que a gente trabalha, mas uma ocupação pragmática entendendo que a gente tem um horizonte, como foi apresentado aqui, um horizonte muito melhor de ideal de políticas públicas para que se assegure o bem-estar de peixes, mas até a gente chegar no horizonte, a gente vai precisar dar os primeiros passos que vão trazer para a gente algum retorno no sentido de caminhar para esse horizonte. A gente nunca vai ter uma política pública de forma concreta, mas que seja esse horizonte perfeito. Infelizmente, eu posso citar um exemplo que não é da área de peixes, mas e nem animal, mas, por exemplo, o Código Florestal, né, que é uma grande legislação, mas que há disputas em torno dele e não é uma política totalmente eh, de consenso, né? Todo mundo quer ou tem uma crítica a fazer em relação ao Código Florestal, mas isso não impede da gente dar esses primeiros passos e no sentido de ocupar tanto discussões e entender que é um campo de disputa, né? Então, não necessariamente é uma disputa, afinal, a gente sabe que a política é de disputa, há interesses e discursos e perspectivas muito diferentes, mas a gente precisa ocupar esse espaço para apresentar o que está colocado.
né? E aí, também uma visão de que o bem-estar animal é um tema relevante e é um tema transversal para as políticas públicas. A gente precisa também entender que, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente precisa tentar ver o todo em quais são os impactos, como isso já foi dito aqui hoje, tanto na saúde, na questão de produção, na questão de consumo, na questão de ética do consumo, na questão de visão internacional. Então, esse tipo de questão é importante a gente trazer para políticas públicas, porque a gente está pensando o amplo. E muitas vezes a gente percebe mesmo na atuação aqui na Aliânima que muitas vezes a gente ganha o nosso interlocutor quando a gente está conversando, não só pelo bem-estar, mas pela complexidade que ele traz e pelo envolvimento e a rede que traz de assuntos relevantes para o país. Pode passar, Carol, por favor. E aqui eu trouxe alguns desafios e barreiras que a gente tem em relação a o que que a gente tem hoje apresentado no contexto, principalmente de bem-estar animal, né? Eh, Como a gente inclui o bem-estar animal, o bem-estar de peixes na agenda política? A gente viu aqui que é uma questão, é um tema, é um problema relevante que precisa ser considerado. A gente tem pesquisas científicas, mas precisa entrar dentro da agenda política, da agenda governamental. Precisa ser considerado enquanto um problema político relevante de solução. Esse é o grande trabalho que a gente tem. A Caroline falou há um pouco que peixes está muito atrás quando se fala de bem-estar animal em comparado aos outros, né? A gente vê, por exemplo, em outras cadeias parlamentares, representantes do governo falarem assim: mas isso já existe. Então, peixes ainda há essa questão de entender. Alguns interlocutores, obviamente não o que a gente trouxe, por exemplo, o Ministério da Pesca está muito empenhado com isso, tem inclusive o PROACI, que já foi comentado aqui mais cedo, mas alguns interlocutores, quando a gente vai conversar, pensa em alguns minutos e pensa, não, mas bem-estar de peixes, como assim? Como é que a gente coloca isso como um tema político, né? Quando a gente olha para a teoria de políticas públicas, a gente tem que entender que o principal ponto de criação de uma política pública é que o tema entre dentro da agenda, né? Que ele precisa entrar na agenda governamental, ele precisa ser relevante para ser solucionado. Então, a gente entende e há um reconhecimento de que o problema existe por parte de alguns. Outros, o desconhecimento ainda é comum, né? Outro problema que a gente tem é dados consolidados. A gente tem essa dificuldade no Brasil, até por ser um país de dimensões continentais, de como a gente produz dados importantes para a construção de políticas públicas e dados oficiais e muito confiáveis. Porque, afinal, política pública precisa de dados para a gente construir. Então, a gente precisa lutar por isso também, a construção de dados e como isso aponta como um desafio. E isso é um assunto muito dado para todos os atores envolvidos. A gente vê o setor produtivo falando sobre a falta de dados, a gente vê o governo falando sobre a falta de dados, e hoje, por exemplo, o governo tem essa agenda de abertura de dados, inclusive porque há uma consulta pública aberta hoje no Ministério da Pesca e Aquicultura, perguntando quais são as bases de dados que precisam ser priorizadas na publicidade, na publicização desses dados. Né? Então, é até o dia 25 de setembro, e é uma pergunta que traz essa participação, né? Quando a gente vê, tem apenas 44 votos ainda. Então, isso é importante para a gente trazer. Outras questões as soluções, né? Se há um problema, há soluções. Mas compreender a amplitude de peixes em políticas públicas. A Caroline falou sobre a quantidade de espécies que é produzida no Brasil hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que quando a gente fala de política pública, a gente precisa normatizar
desde desde a embarcação, quando se fala de bem-estar, até a produção mesmo na piscicultura. Então, como a gente faz isso? Como essas múltiplas questões são envolvidas? E é esse o trabalho da gente, é levar essas demandas, é conversar para a gente construir e apoiar. Ver o governo, inclusive, como esse apoio, esse parceiro para a construção e de fazer essa ponte, né, do que a gente já tem produzido no Brasil e internacionalmente. E, por fim, o diálogo com diferentes setores e atores, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma mudança no governo ali, uma mudança de mentalidade, há algumas resistências ainda, e sem dúvidas há esse tipo de disputa entre os setores, no sentido de, vai receber, vai estar alinhado ali o que que essa organização tem para falar, o que que a ciência tem para falar em relação ao setor produtivo. Mas é isso. Ao mesmo tempo que política também é disputa, ele também é diálogo e é concessões, no sentido de construir políticas públicas melhores. E a gente vai precisar sentar com diferentes atores, né? Tanto políticos como produtivos, como a academia, como os movimentos sociais, que aqui tem um papel importante quando se fala de peixes, porque afinal a gente tem eh, contextos muito diferentes no país. Então, a gente também precisa considerar isso quando a gente fala de política pública. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigada, Carol e Ícaro, essa troca tão enriquecedora que a gente teve. Nós, mais do que ninguém, sabemos que o terceiro setor tem realmente um papel fundamental na mudança de práticas e políticas públicas, né? E também atuando bem forte aí na conscientização da sociedade sobre os vários temas que atuamos. E não poderia ser diferente no caso do bem-estar de peixes, né, na produção. Bom, é inevitável falar um pouco também do protagonismo da Liânima, né, no ecossistema das ONGs e querer fazer a diferença para esses animais aqui no Brasil. A gente sabe que o tema ainda é muito incipiente, então tomamos aí à frente, esperamos que isso acabe promovendo um ecossistema mais rico. Como foi mencionado também durante a fala da Carol, convido todos os participantes a nos seguirem nas redes sociais, engajarem com nossos conteúdos, isso tudo também importa muito para a nossa estratégia. Vamos deixar nossos arrobas aqui no chat para vocês nos seguirem. E agora, caminhando para a última etapa de perguntas antes da nossa mesa redonda, temos duas perguntas aqui destinadas ao Ícaro e à Carol. A primeira delas é para o Ícaro, veio da Bruna, né, que possivelmente ela está ciente sobre a nota técnica que a gente enviou sobre o abate humanitário, né, que enviamos ao Ministério. Ela quer saber sobre os possíveis desdobramentos em relação ao envio dessa nota técnica. Ícaro, microfone com você. Obrigado, Bruna, pela pergunta. Apenas para contextualizar para todo mundo, a nota técnica que foi publicada pela Aliânima foi enviada, né, ao MAPA em relação à portaria 365. É MAPA e MPA, né? Porque houve essa mudança ali. Há uma questão sobre a definição de pescado, né? Então coloca anfíbios, mas acaba não colocando pescado. É um debate que a gente tem construído, inclusive junto com a Secretaria Nacional de Aquicultura. A gente teve uma reunião com a secretária, que a Giovana esteve presente, inclusive. A gente tem trabalhado, mas a gente entendeu que também vai precisar do mapa, até por uma questão de produção e tal, há essa questão de competência. Então, a gente tem atuado nesse sentido de incluir, e de ampliar essa definição de pescado com peixes também. Mas há essa discussão. A gente tem no horizonte a previsão de fazer um estudo para a gente entregar ao Ministério de Pesca e Aquicultura mesmo, de como a gente precisa e qual é a importância e a relevância da gente colocar o abate humanitário para peixes também. Então é mais ou menos isso.
que a gente tem trabalhado, na inclusão dentro da portaria, mas também entender que ali algumas daquelas práticas não vão atender as espécies como a gente quer, mas já é um primeiro passo de reconhecer. Maravilha, Ícaro. Obrigada pelo retorno. Próxima pergunta que é para a Carol. Ela veio da Ana Maria. Ela quer saber se a Aliânima pretende produzir mais cartilhas ou protocolos de bem-estar para outras espécies de peixes com expressão nacional. Agradeço pela pergunta. A gente começou a produção das cartilhas focado na tilápia, porque realmente é a espécie que tem mais expressão nacional de todas, né? Quem estava na abertura de manhã viu que eu mostrei ali alguns dados que a gente traz no Observatório do Peixe, né? Mostrando toda essa produção de tilápia, o quanto ela representa em termos de produção nacional. Então, a gente começou por ela, mas realmente já temos em mente alguns outros materiais, né? Por exemplo, o desenvolvimento de uma cartilha para o salmão futuramente, né? Que é a espécie que tem mais expressão aí em termos de importação. Então, não é algo direcionado exatamente para a questão de melhorar na produção e na indústria privada, mas para que as pessoas tenham esse material em mãos para entender como que funciona isso, né? Para que seja um consumo mais consciente. Futuramente também a gente pensa em algumas outras espécies, por exemplo, espécies nacionais que são importantes, né? Como o tambaqui. Então, isso está nos planos, sim, para o futuro. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Carol, pela resposta. Bom saber que temos materiais engatilhados por aí. E agora chegou o momento tão esperado, da nossa mesa redonda, com todos os palestrantes que tivemos aqui hoje. Só queria me certificar que todo mundo está aqui presente. Se alguém da produção puder falar se tiver alguma falha, mas eu acredito que todos estejam aqui. E como a gente tem aí uma hora de conversa pela frente, muitas perguntas elas ficaram para serem respondidas, vou tomar a liberdade dos primeiros minutos a gente fazer essa roda de respostas, né? Essas perguntas que foram encaminhadas previamente, e depois a gente segue para perguntas que possam conectar todos os palestrantes, tá bem? Bom, então vamos começar para a Eliane, né, que foi a nossa primeira palestrante do dia. A professora Eliane, a Márcia Alcina quer saber qual o impacto ao usarmos os peixes em pesquisas, não levamos em consideração o seu ciclo circadiano. Fazemos os testes, fazemos as alimentações, demais atividades na hora do dia que eles estariam descansando e vice-versa. Isso poderia interferir nos testes de desenvolvimento zootécnico? Como é o nome mesmo da pessoa que fez essa É pergunta? a Márcia Alcina. Márcia, sem dúvida isso interfere, né? É, a gente tem muita preocupação com a questão do bem-estar em pesquisa. No caso da pesquisa, né, a gente tem regulamentação do CONSEA, né? Então, no caso de pesquisa, a gente tem a preocupação com o bem-estar, mas a gente tem uma legislação maior, talvez mais atuante, né, do que na criação, por exemplo, né, porque a gente tem que ter os projetos aprovados, por exemplo. Então, todas as questões de bem-estar têm que ser explicadas para a comissão de uso de animais, né, a comissão de ética do uso de animais. Essa é uma questão que a gente deve levar em conta, a questão do fotoperíodo, né? Mas eu também entendo, né? Assim, às vezes faltam algumas pesquisas, porque as pesquisas são centradas em poucas espécies, para a gente ser sincera, nessa questão do ritmo circadiano, né? E é algo que sim, pode interferir, porque a gente tem variações ao longo do dia, vamos supor, você está estudando estresse, pode ter variações no ritmo do cortisol, né? Então, o que a gente deve fazer sempre é conhecer para qualquer animal que a gente usa em laboratório, é conhecer o seu comportamento natural e tentar seguir, né, as variações que a gente faz, os controles que a gente faz no laboratório, tem que seguir esse comportamento natural, né? Se existe alguma alteração no ritmo circadiano, no ciclo claro e escuro, isso com certeza vai interferir. Tem um trabalho mostrando, por exemplo, um trabalho que é um pouco antigo com bagre africano, se eu não me engano, onde o pessoal fez variação de ritmo circadiano até aquela situação de deixar a luz acesa o tempo todo, né, para imitando, por exemplo, o que acontece em algumas granjas com galinhas. Os animais crescem mais, mas os níveis de cortisol vão lá para cima, né? Então, assim, o estresse é maior.
Então, a gente tem que considerar essas coisas quando está também na pesquisa, né? Então, toda a condição de laboratório, por exemplo, ela deve ser considerada de acordo com o comportamento natural do animal. Perfeito, professora Eliane, muito obrigada. Próxima pergunta pendente é para o professor Leonardo Barcelos. Ela veio do Sérgio de Freitas e é a seguinte: como o senhor poderia me orientar sobre uma situação recente onde um estabelecimento está sendo construído para abate de pescado e o projeto foi já aprovado pelo MAPA e a insensibilização ocorre no gelo? Tentei orientar o proprietário, porém ele alegou que foi aprovado assim pelo CIF. Professor, com você. Eu estou aqui, só realmente tive algum problema técnico com a câmera. Eu estou usando justamente a câmera que eu uso para filmagem dos meus peixes aqui nos experimentos e não conectou nesse computador. Então peço desculpa que eu vou falar no escuro aqui. Eu vi essa pergunta antes e essa é o artefato, né, de não termos a regulamentação, a legislação. Realmente, legalmente, não tem nada de errado, né? Então, por mais que a ciência mostre que isso não é o adequado, que há um sofrimento do animal, não há uma norma pela qual isso não fosse aprovado. Então, ainda vai acontecer até termos essas questões todas encaminhadas, como várias vezes foi falado aqui hoje durante o dia. É a única forma disso começar a mudar é a inclusão dos peixes nessas normativas, é esse arcabouço aí que nos dê condições de orientar, então, a instalação das indústrias para que façam de uma forma, daí sim, que não vai ser recomendada ou diferente do ideal para a espécie. Maravilha, professor. Muito obrigada pelo retorno. Próxima pergunta veio da Alessandra, endereçada para o Murilo, que é a seguinte: o senhor citou rapidamente crustáceos e camarões. Em princípio, para a Comissão de Ética da CEO, os invertebrados não são considerados seres sencientes. Já existem evidências do contrário? No mercado, já está sendo considerado o bem-estar desses animais? Murilo, por favor. Inclusive, eu coloquei os links no Q&A dos recursos para essa resposta que eu vou dar. É interessante essa questão dos crustáceos, porque mesmo no meio científico ainda tem vertentes discutindo se o nível de senciência é o mesmo de outros animais. Tem pesquisas para ambos os lados, do ponto de vista das pesquisas que eu tenho respaldado e das pesquisas que a gente tem tido, inclusive com o desenvolvimento do protocolo de avaliação de bem-estar para camarão. Para mim, é claro que sim, são animais sencientes e que o bem-estar deve ser considerado como qualquer outro animal. O mais interessante é que, do ponto de vista comercial, o camarão, por exemplo, ele está se desenvolvendo muito mais rápido que espécies como a tilápia ou, ou pangaços, do ponto de vista de exigência. A gente tem trabalhado muito com a América Central e com a Ásia, em especial, onde os procedimentos de avaliação de bem-estar durante a produção, inclusive a demanda de insensibilização do camarão para a importação desses produtos com as empresas que a gente trabalha, principalmente de Europa e Reino Unido, é mandatório. Então, as empresas que estão produzindo e processando, ela tem que ter protocolos específicos e tem que ter processos de manejo pré-abate, de abate, que inclui a sensibilização. Então, é interessante só para ressaltar que quando o mercado demanda, e como o camarão tem um valor agregado um pouco maior, o movimento e a rapidez com que o produtor se adequa é maior também. Muito obrigada, Murilo, pelas orientações. Seguindo, temos uma pergunta para o Santiago, veio do Cristiano Rosa. Existe algum parâmetro de densidade ideal de peixes nos tanques de descanso? Olá, boa tarde. Muito obrigado aí pelo questionamento. Infelizmente, ainda temos
informação muito limitada para falar de algum número, de algum parâmetro. Eu já vi alguns estudos, até contraditório, né? Mas em tambaqui já tem alguns estudos, e em tilápia tem um falando em torno de 50 quilogramas por metro cúbico, mas assim, eu não me atrevo a dar um número específico por causa disso, de que os estudos ainda são limitados, em condições diferentes, enfim, então é difícil dar uma recomendação. O que é importante é que no dia a dia, nessa avaliação do dia a dia dos animais, a gente consiga ter um- uma densidade que seja compatível também com a manutenção da qualidade da água, tá? Com a qualidade da água e, obviamente, também com lesões, enfim, e estado geral dos peixes, né? Obrigada, Santiago. Temos mais perguntas para você. Já já eu passo de novo o Uhum. microfone. A próxima pergunta é para a Giovana, veio da Ieda Blanco. Ela quer saber se não há custo para o produtor de se implementar um monitoramento higiênico sanitário de moluscos bivalves no estado de São Paulo. Giovana? Olá, tá funcionando aqui, gente? Vocês estão me vendo? Tá Aí. sim. Você pode repetir a pergunta, Silvia, por favor? Claro, vamos lá. Veio da Ieda e ela quer saber se não há custos para o produtor de se implementar um monitoramento higiênico sanitário de moluscos bivalves no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos estados que está, a gente pode dizer assim, regular, né, com relação a esse monitoramento. Mas não é toda a costa do estado que está sendo monitorada, né? São alguns pontos em específico. E esses pontos, geralmente, eles são estipulados pelos próprios órgãos de defesa animal do Estado, né? Ou até com auxílio das superintendências também, do MPA, né, que ficam nos estados. Então, esse custo também, ele acaba sendo amparado pelo próprio Estado, né? Isso acontece em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, se não me engano, são esses os estados que hoje têm feito esse monitoramento de forma regular. Muito obrigada, Giovana, pela participação. Próxima pergunta veio do Amadeu, direcionada para a Rosângela Poleto, e é a seguinte: sabendo que o enriquecimento ambiental tem como objetivo fornecer situações onde os animais possam se sentir estimulados a desenvolver seus sentidos, também pode minimizar o estresse causado pela monotonia do ambiente? Dentro do sistema de produção, quais as melhores técnicas de enriquecimento ambiental? Rosângela, por favor. Olá, obrigada pela pergunta. Eu, só para ser mais específico, será que ele está fazendo referência sobre na área de aquicultura? Porque o grande objetivo, assim, a função do enriquecimento ambiental, ela realmente acontece quando o enriquecimento ambiental ele tem relevância fisiológica e comportamental para aquela espécie, né? Então, assim, claro, estou dando um exemplo aqui quase que ridículo, né? Mas, assim, agregar uma bola num tanque de tilápia não seria relevante. Porém, agregar uma bola, talvez numa baia de leitões, de recentes mamados, eles vão interagir com aquela bola porque eles fuçam. O peixe faz outras coisas, né? Então, assim, o enriquecimento ambiental é importante que ele tenha relevância para a espécie, levando em consideração a natureza comportamental daquela espécie, né? E que se tenha em mente que o enriquecimento ambiental, ele precisa ser alternado, porque o animal habitua, ele acostuma àquele objeto, aquele enriquecimento. Então, ele perde a sua função de enriquecer o ambiente, enriquecer o meio, né? A menos que o enriquecimento ambiental seja alimento, mas aí o alimento você não tem como ficar alimentando nenhum tipo de animal, mesmo que seja pet,
continuamente, porque, caso contrário, você vai ter um animal com disfunções metabólicas. Mas, mais especificamente, na área da aquicultura, gente, eu vou chamar os universitários, né? Porque eu não consigo ter muita ideia, assim. Eu sei que tem alguns peixes que gostam de esconder. Então, assim, eu vou usar, assim, um exemplo. No meu tanquezinho aqui em casa, eu tenho uns arbustos que eu sei que eles gostam de esconder atrás. O meu cascudo lá, o meu chupa-chupa, ele gosta de ficar escondido atrás do termômetro, então ele se esconde. Então, quer dizer, se é enriquecimento, eu não sei, mas tem uma função biológica de proteção para ele. Agora, como enriquecer o meio para espécies aquáticas, eu pediria ajuda aí, não sei, os colegas. Murilo, conhece alguma coisa? O Santiago, a Profeliane, Que o a Leonardo e Silvia? a Carol levantaram a mão aí, acho que eles podem dar uma Então, ajuda. quem tiver, eu realmente, a nível, a Acho que nível de a produção Carol, o professor comercial, Leonardo e a professora Eliane são as pessoas corretas para responder essa então, pergunta. Que esse tema hoje, Rosângela, um dos nossos principais temas de pesquisa aqui. E justamente quando leva para a aquicultura complica, né? Porque além de tamanho, além de qualquer dificuldade operacional que pode causar, mas existe literatura muito boa com tilápia, com sombreamento, com estruturas com perifiton, com limo, né? Que elas gostam muito, que acaba sendo enriquecimento nutricional e estrutural. é isso aí. Várias Mas coisas que podem ser feitas com as suas devidas, obviamente, adaptações, né, para sim, que não cause um transtorno também. Mas nós temos uma vasta literatura aqui em peixes de laboratório, é muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer. A sim. aquicultura já traz alguns desafios. Acho que a Carol Para a tem até escala um artigo, né, comercial, sobre isso também. Só queria comentar brevemente, né, que no caso dos peixes especificamente, das estratégias de enriquecimento ambiental que existem, né, o enriquecimento ambiental que a gente conhece como estrutural, enriquecimento ambiental físico, é a mais conhecida, a mais investigada, é a mais utilizada, embora tenha outras, né, que a literatura já vem trazendo com efeitos muito benéficos para os peixes, inclusive música, por exemplo. Agora, no caso da tilápia, né, além do que o professor Barcelos já colocou muito bem, né, quando é possível a gente colocar um tipo de substrato, é muito importante, porque esse animal é um animal que forrageia no substrato, um animal que interage com o substrato, né? E também, recentemente, aí, tive o prazer de colaborar com um artigo científico publicado que mostrou que se você coloca uma estrutura, e justamente dentro de enriquecimento estrutural, enriquecimento físico, que simula um aguapé artificial, né, que a gente pode fazer com um fio de nylon ali desfiado, vários amarrados, presos na superfície, já faz muita diferença, inclusive em termos de qualidade do filé lá no final, né, da produção. Então, além do enriquecimento estrutural melhorar as questões de bem-estar, já temos evidências mostrando que também traz benefícios aí para os produtores, né? E são coisas simples, coisas a gente tem que sempre levar em consideração, né? Claro, o contexto, quanto que o produtor vai gastar, como é que ele vai fazer para limpar, isso também tem que ser levado em consideração. Então, são enriquecimentos mais simples que muitas vezes fazem toda a diferença. Maravilha. Santiago, estava com a mão levantada, por favor, sua Sim, contribuição. só seguindo nessa questão do enriquecimento ambiental, e já que falaram de crustáceos, eu falo que os crustáceos que se consideram sencientes são os crustáceos da família do Decápodos, que são crustáceos com 10 pares de patas, né? Por quê? Porque tem microcrustáceos que podem servir como enriquecimento ambiental de outras espécies, como por exemplo a artémia, que é utilizada bastante, por exemplo, para enriquecimento de zebrafish. E a artémia é um crustáceo, só que ele não seria considerado senciente, tá? Professora Eliane? Realmente existe uma dificuldade, eu acho, em aplicar vários tipos de enriquecimento que a gente utiliza em aquário. A gente tem investigado aqui no meu laboratório um projeto em parceria também com o pessoal de Portugal e da Dinamarca, que são estruturas que fazem estimulação táctil, tipo toque no corpo dos animais, né? Então, a gente faz isso com estruturas que a gente desenvolveu aqui, mas são com fio de silicone, por exemplo, né? E os animais passam por lá e eles escolhem espontaneamente passar por essas franjas e a gente notou, a gente tem estudos em aquários, por exemplo, né? Mostrando que esse tipo de enriquecimento que é chamado de enriquecimento sensorial. É uma estrutura que está no aquário, mas é enriquecimento sensorial.
e melhora, diminui as interações agressivas, porque um dos problemas da tilápia é que é um animal agressivo, territorial, então muitas vezes se o comportamento agressivo é exacerbado, né, os animais vão ficar com manchas pelo corpo, por exemplo, pode mesmo ficar sem nadadeiras, enfim, com muitas lesões. Então a gente teve uma redução do comportamento das interações agressivas, né, e aumento de crescimento, inclusive em altas densidades. Então, a gente acha que é uma situação promissora, né, mas a gente tem que pensar também que essa estrutura, a gente tem a intenção de pensar numa estrutura para testar em tanques, mas a gente tem que pensar em estruturas leves. Uma forma de usar coisas leves seria plástico, mas aí tem a questão do microplástico. Então, a gente tem ainda, né, alguns desafios pela frente. Mas eu acho que o enriquecimento, ele é algo que traz benefício, sem dúvida, para o bem-estar, né? Então, é um desafio, eu acho que é uma das coisas que deve ser pensada para utilização em situações de criação. Obrigada, professora. Acho que a Giovana também tem algo a contribuir. Por favor. Eu ia só fazer um comentário, mas eu acho até que a professora Eliane colocou muito bem essa questão, né? Que eu acho que devem ter muitos estudantes também assistindo hoje. Uma coisa que a gente tem que diferenciar bastante é quando a gente fala de peixes ornamentais, né, onde a gente vai ter um tipo de estrutura de cultivo e uma estrutura ambiental, onde vai possibilitar muito mais você ter essas questões de enriquecimento ambiental. Outra questão é quando a gente trabalha no laboratório, né, onde você consegue ter estruturas controladas, com caixas d'água, enfim, você consegue ter uma estrutura melhor também quando você trabalha no laboratório de pesquisa. E outra situação é quando nós trabalhamos com os cultivos, né? Por exemplo, um sistema semi-intensivo, um sistema intensivo, onde a gente tem um manejo muito mais difícil, vamos dizer assim, pelo tamanho dos cultivos, né? Falando isso em aquicultura especificamente. E existem muitos enriquecimentos que eles podem, muitas formas de enriquecimento que podem depois trazer muitos problemas de manejo, né? Por exemplo, se for colocar uma estrutura no substrato para o animal se esconder e tal, depois quando você for fazer despesca, vai passar a rede ali, vai ser difícil, vai dificultar. Outra questão que a professora comentou das estruturas de toque, né? Isso também para os animais de cultivo, muitas vezes pode ser um problema, porque o animal vai se esfregar ali, vai estar tocando naquela superfície, pode levar a uma lesão, que pode levar a ser uma porta aberta para uma infecção secundária, uma infecção bacteriana. Então, por isso que a gente coloca que quando a gente trabalha a nível de piscicultura de produção, né, ou aquicultura de produção comercial mesmo, ainda temos muitos desafios, né, e por isso, mais uma vez, eu coloco aqui como é importante ampliar os estudos e ampliar as discussões dentro desse assunto, né, até queria parabenizar vocês pelo evento de hoje, porque eu recebi muitos comentários assim, nossa, vocês estão falando sobre esse assunto, eu não sabia, e tal, muita gente comentando, e como é importante a gente discutir isso, né, justamente pelos desafios que estão aí hoje em dia, para a gente poder aplicar dentro da aquicultura. Professora Eliane, quer comentar? Não, só para esclarecer que os estimuladores que a gente tem aqui são de silicone, são coisas muito macias, justamente para não provocar nenhum tipo de lesão e muito menos tirar o muco, né, de revestimento da pele dos animais. Então a gente tem esse cuidado. Não, só utilizei como exemplo, professora, não. Então tá, acho que a professora Rosângela já colocou todo mundo aqui no clima de mesa redonda, né? Mas a gente tem algumas perguntas direcionadas ainda. Vou fazer a próxima para o Murilo. A Carol Costa quer saber qual seria uma boa estratégia para introduzir o tema de bem-estar de peixes com produtores ou associações de produtores, resistência à implementação de práticas de bem-estar ou consideração desse fator como importante no modelo produtivo. Excelente palestra, ela disse também. Obrigado. Bom, a primeira sugestão minha é entender
qual é o tipo de produtor com quem você está conversando. Eu acho que existem várias maneiras de se poder abordar o tema, e isso depende principalmente do tipo de produção. E isso a gente tem visto e tem tido experiências muito interessantes, porque, no final das contas, o que a gente está interessado é que a qualidade de vida do peixe e das pessoas melhorem durante o sistema produtivo. Então, o motivo pelo qual as pessoas vão aplicar as melhores práticas acaba sendo um pouco interessante, mas você tem que saber o qual é para poder orientar e sugerir que é isso, as melhores práticas vão conduzir a isso. Por exemplo, produtores que estão interessados em ampliar, atingir mercados mais exigentes, você usa a carta de mercados mais exigentes, onde bem-estar é um requerimento, e isso vai facilitar a importação de produto. Para produtores que estão começando ou são menos tecnificados ou estão tendo problemas produtivos, você usa a melhoria da produção em si, como redução de mortalidade, redução de perdas, redução de custo, como motivo para aplicar o bem-estar, e, no final das contas, a qualidade de vida dos animais vão ser melhoradas. Então, primeiro é entender o produtor e entender se as razões pelo qual ele está tendo problema ou está tendo dificuldade, se é falta de conhecimento ou se é a falta de um entendimento e interpretação do que o bem-estar realmente significa. E o que a gente, todo mundo, a Alianime, acho que todo mundo aqui concorda, é que a gente sempre alia, do ponto de vista da produção animal, bem-estar, boas práticas com melhoria de produtividade e qualidade. Então, se esse é o caminho, do ponto de vista de animais de produção e bem-estar animal, para convencer e conduzir os produtores para melhoria. Maravilha, Murilo. Obrigada pela explanação. Próxima pergunta, uma pergunta 3 em 1 aí, direcionada para o Santiago. Ela veio da Camila dos Santos e ela quer saber 3 itens. Existe um tempo médio de retorno da consciência do pescado após uma adequada sensibilização por eletronarcose? E se temos um tempo adequado para a sangria do pescado no tanque helicoidal? Por fim, ela quer saber qual a real função de se colocar sal nos tanques. Vamos lá, Santiago. Perguntas bem complexas, né? Bem específicas. Mas sim, o que se busca, mas isso é do ponto de vista de pesquisa básica, é que quando se faz uma eletronarcose adequada, que ela tenha uma duração da inconsciência de no mínimo uns 60 segundos. Para quê? Para que quando esse animal saia do tanque ou do sistema de sensibilização, ele já receba a sangria em menos de 15 segundos. Então, temos mais 45 segundos aí para que esse animal venha a óbito ainda inconsciente. Então, sim, tem esse tempo aí meio que padronizado de que uma duração de inconsciência mínima deve ser de 60 segundos, tá? A segunda pergunta, Se temos um tempo adequado para a sangria do pescado no tanque helicoidal? helicoidal. Bom, não sei exatamente o que se refere com tanque helicoidal, mas que o princípio básico? O peixe sai do tanque de sensibilização, você monitora os sinais de consciência, faz aquele monitoramento da insensibilização, e se estiver ok, então esse animal vai para a sangria no menor tempo possível, tá? Principalmente se é por meio de eletronarcose. Então, como eu falei para vocês, o ideal é menos de 15 segundos assim que ele sai do sistema. Acho que era isso. E o uso do sal se utiliza principalmente durante o transporte dos peixes, já que ele dá um suporte iônico do ponto de vista de sais, para que o peixe consiga ter uma maior resistência ao estresse durante esse período de transporte. Então, o recomendado aí é em torno de 5 quilogramas por metro cúbico de sal marinho. Tem que ser o sal marinho, não pode ser com iodo. O sal de cozinha não pode, que o iodo pode ter lesões e pode provocar lesões nas brânquias. Ótimo, Santiago, uma mini aula aqui. Terminando essa rodada de perguntas direcionadas, a última pergunta vai para a Rosângela.
O Luiz Rosa quer saber qual o custo médio para a realização das inspeções e emissão do certificado de bem-estar em peixes. O custo médio, na verdade, assim, a minha área não é área comercial, tá? Então, seria importante, se houver um interesse mais específico com relação a isso, ah, mandar uma mensagem diretamente para o escritório, né? Tem lá Info Certify Human que é respondido mais corretamente. Mas o tempo de auditoria numa unidade produtiva, ela é que define o valor, né? Então, se para auditar uma unidade produtiva requer um dia de auditoria, 8 horas de auditoria, se paga por uma diária, né? Esses preços estão públicos, na verdade, no site do Certify Human. Então, se eu não me engano, está em R$ 2.800 uma diária, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza. Não, perdão, acho que é 1.600. Eu vou falar besteira aqui, tá? Mas é por tempo necessário para auditar uma unidade produtiva, certo? Então, assim, quanto maior a unidade, mais tempo é necessário para ser auditada, né? Lembrando que sempre audita registros, as pessoas, os locais produtivos, leva-se também tempo de deslocamento que tem entre uma unidade e outra, se precisar viajar, algumas horas entre uma unidade produtiva e outra, tá? Então, mas é possível oficialmente determinar esses valores entrando em contato diretamente com o escritório. Mas eu acho que é isso, acho que é 1.600, 1.700, na verdade, eu errei, tá? Na questão de valores, assim, mas isso é sempre estimado diretamente com o escritório. Aí eu vou ficar devendo, mas só para ter uma noção aí sobre base no que é, tá? Tranquilo, professora Rosângela, muito obrigada. E agora, para a gente inaugurar oficialmente aqui a nossa mesa redonda, vou trazer uma pergunta da Laura Martins, que eu acho que é uma pergunta que todos aqui são capazes de dar suas contribuições, que é a seguinte: sabemos que os peixes são seres sencientes, como vimos na palestra da professora Eliane. No entanto, a percepção geral do público e até mesmo de muitos profissionais da indústria ainda é que os peixes não sofrem como mamíferos ou aves. O que vocês acham que pode ser feito para melhorar a conscientização e a percepção pública sobre a ciência dos peixes? Como podemos engajar mais a sociedade nesse tema? Duas perguntas de US$ 1 milhão que deixo para vocês aí responderem. Quem quiser pode levantar a mão. Por favor, professora Eliane, pode começar. Bom, tem duas formas, eu acho, de educar as pessoas, ou assim, de transferir as informações, acho que são pelas redes sociais, pelas mídias, né, e pela questão do ensino. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já fez aqui com relação ao bem-estar animal no geral, mas incluindo os peixes, né, foi um projeto do pessoal da licenciatura quando vai para fazer o estágio no ensino fundamental e médio, que eles precisam desenvolver, né, algum tipo de projeto. Então, essa é uma ideia, né, desenvolver projetos no ensino, né, que mostrem a questão do bem-estar, que eu acho que o bem-estar no geral não é só dos peixes, eu acho que dos peixes principalmente, mas né, tem muita gente que tem medo de anuros, de sapo, por exemplo, né? Então, acho que desmistificar esse tipo de coisa é importante e discutir, né? Acho que mostrar do que os peixes são capazes. E, e acho que outras ações são essas justamente, né? Que estão sendo feitas aí por vocês, né? Ou diretamente junto, talvez, né? Aos produtores. Mas ensino, né, participar, colocar isso como alguma pauta dentro da educação sempre que possível, eu acho que é importante. Carol, por favor. Só para complementar, né? Eu acho que essa questão da divulgação científica em si é mais do que fundamental, né? E nos diferentes formatos, sempre avaliando o público, ver o que a gente consegue conquistar. Porque quando a gente pensa em outros animais, a gente vê, assim, até que vários tipos de blogs, de podcasts, de outros formatos que trazem essa divulgação científica mais relacionada à questão do bem-estar. Mas quando a gente foca em peixes, né? Isso ainda é muito, muito incipiente.
né? Eu tenho lá o meu podcast, né, que daí é pela Ficheto Group, e daí é um podcast em inglês que a gente traz alguns episódios em português. E se a gente fizer alguma busca no Spotify, ou que seja até pelo Google, é muito difícil você achar um podcast que fale de capacidades cognitivas e bem-estar de peixes, né? E quem dirá ainda de peixes de produção, né? Às vezes as pessoas até questionam coisas mais relacionadas a peixes ornamentais, às vezes que é penso eu que às vezes porque está mais próximo do dia a dia delas, né? Do que às vezes um peixe de produção, se a pessoa tem um aquário, né? Tem os aquariofilistas que usam isso de hobby, mas isso ainda precisa ser muito expandido, eu imagino, na questão dos peixes em si. Mesmo em termos de especialistas que discutam isso, né? Que saiam até um pouquinho da academia e tragam isso, né? Para a questão de divulgação científica, para projetos de extensão, né, que trabalhem isso em outras vias, que não seja só dentro do universo acadêmico, porque só vocês verem, né, a defasagem que a gente tem entre o conhecimento científico, tudo que a gente sabe hoje em termos de capacidade cognitiva e ciência em peixes, e o que as pessoas em geral pensam sobre esses animais ainda, né? Que foi muito bem colocado, inclusive, pela professora Eliane na fala dela, né? Todo esse cabedal de conhecimento científico que a gente tem aí. Então, eu acho que isso é fundamental nesse processo. Ótima colocação, Carol, Mesmo que seja um trabalho de formiguinha. sem dúvida. Professor Barcelos, por gentileza. Só para complementar, eu sempre penso assim, a quem nós temos acesso, né? A gente não consegue fazer o trabalho com todos, mas a quem tem. Então, eu como docente, procuro usar, né, esse espaço para isso. A Carol até esse ano participou comigo de uma aula prática e ao levar os alunos nos frigoríficos, eles assistirem a algumas cenas difíceis, começa a criar uma consciência de que aquilo não está certo. E a gente vê que está funcionando quando eles vão se formando, vão assumindo posições na indústria e muitas vezes voltam, perguntam, o que que eu posso fazer? Né? Apesar de não ter uma obrigação legal, o que que eu posso fazer para melhorar? Né? Então a gente vê nos profissionais. Então, mas junta isso com todo esse trabalho que a própria Lianeman faz, com todo o trabalho de usar cada espaço com projetos de extensão, nas redes sociais, é extremamente importante. Mas vamos por aí. No meu caso, o mais importante é tentar formar profissionais que saiam da academia com essa percepção e com essa preocupação. Muito obrigada, Barcelos. Então, seguindo aqui a nossa conversa, próxima pergunta é da Isabela Castro, para todos. Com base nas discussões de hoje, quais vocês acham que devem ser os próximos passos mais urgentes para que o Brasil avance de forma significativa no bem-estar dos peixes? Que ações devem ser priorizadas pelos diferentes atores, sejam governo, indústria, ONGs e academia, para que possamos ver mudanças reais no curto e médio prazo? Complexa. Alguém deseja começar? Vamos lá, Barcelos. Contei até 5 para dar oportunidade aos colegas, ninguém levantou, levantei. Não, mas eu acho que a gente falou muita coisa hoje, né? Os recursos cada vez mais disponíveis, a questão da certificação me parece chave, né, nesse processo, e a pressão, né? A pressão cada vez mais da opinião pública se chocando com essas coisas. E eu tenho até comentado muito com os colegas, às vezes a gente vê verdadeiros estardalhaços assim na mídia com animais que não são de produção, teve um caso de uma tartaruga que rendeu uma semana de matéria na TV. Eu digo, se um vídeo desses, né, dessas situações chega, olha o impacto que isso traria, né? Nós vamos esperar isso, né? Então eu sempre falo, a gente tem que tentar se antecipar. Eu acho que a certificação vai ser um ponto chave e essa questão da percepção. A exportação também é um ponto que vai demandar na busca de mercados mais que exijam isso, busca de investidores, uma série de coisas vão começar a aparecer e vão começar a ajudar esse processo a andar, né? Eu acho que é por aí a coisa, tenho certeza que meus colegas vão contribuir, vão enriquecer a resposta. Professora Eliane? Bom, eu acho que, paralelamente às ações, né, para reconhecimento de todas as questões relacionadas ao bem-estar dos peixes, a gente precisa realmente se voltar com muita força para a questão das crises climáticas,
porque o que a gente está enfrentando já começou a enfrentar uma crise hídrica, e a crise hídrica vai ter um impacto sobre a aquicultura, né, e sobre o bem-estar, porque imagina, a gente usa bastante água, tem uma renovação de água para levar resíduos embora, os animais não podem ficar, né, numa água onde tem uma quantidade grande de detritos e de excretas. Então, tudo isso depende de uma grande quantidade de água. E, infelizmente, eu acho que a gente está sendo atropelado pela crise, pela, por essa crise, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, paralelamente às questões do bem-estar, ao mesmo tempo, a gente precisa de ações, eu acho que do setor da aquicultura, né, relacionadas à preservação ambiental. Ótima colocação. Murilo, por favor. Bom, vou me arriscar e vou ser um pouco polêmico aqui, porque eu acredito que um dos caminhos na condição brasileira de se melhorar a discussão e se melhorar os mecanismos que estão sendo feitos, tanto do ponto de vista legislativo e prático, é o aumento do consumo e produção da tilápia e do pescado. Se a gente pensar do ponto de vista do bem-estar animal, você tem duas vertentes, né? Você pode pensar, não vou produzir nada e nada, e isso vai melhorar o bem-estar, ou você pode pensar uma produção que se aumente, se sustente, que cheguem a níveis parecidos do ponto de vista de importância para o mercado nacional, como o do frango ou do bovino, do ponto de vista econômico, a atenção muda completamente, tanto dos mecanismos legislativos como dos mecanismos de controle. Eu acho que o crescimento da exportação da tilápia no último ano, nos últimos 2 anos principalmente, para mim é o melhor indicativo prático disso, né? A atenção que os produtores que estão focando no mercado externo estão dando para implantar sistemas de certificação e sistemas de atordoamento, por exemplo, porque é uma demanda básica para que os peixes sejam exportados de maneira adequada, muda a percepção da cadeia produtiva e muda a percepção de quem controla essa cadeia produtiva. Qual que é o risco? O risco é que esse crescimento seja feito de maneira desordenada, não levando em conta as questões ambientais, não levando em conta as questões sanitárias, não levando em conta as questões de bem-estar. Eu acho que essa discussão e essa dar as mãos para os produtores agora no início e não impor, mas estar junto com eles para mostrar que esse crescimento ele pode ser feito de maneira mais sustentável é o caminho correto e para não deixar que quando aumentar, porque vai aumentar a produção, ela fique desregulamentada e que seja uma catástrofe, como aconteceu em outros países ou em outros setores. Se a gente pegar a situação, eu vi que tem companheiros da Colômbia hoje, o sofrimento que os produtores colombianos estão por esse crescimento desordenado e os riscos que eles têm hoje do ponto de vista sanitário, que é em decorrência de problemas de crescimento desordenado, não levando em conta uma visão mais holística da produção. Então, a gente tem todas as condições técnicas e hoje acho que a discussão está sendo bem positiva nesse sentido. Então, essa é a minha percepção e sei que tem gente, provavelmente, nos participantes que é totalmente contra, mas eu acredito que seja um dos caminhos. Carol, por favor. Não, só queria acrescentar toda essa resposta grande agora que nós temos com vários comentários dos nossos participantes, que eu acho que um caminho que também é importante dentro desse cenário é para atuar em conjunto com os produtores, mostrar para eles que quando a gente trabalha com essa questão do bem-estar, quando a gente melhora o bem-estar dos animais, é bom para todos. É bom para os peixes, é bom para eles, é bom para o ambiente, né? Então, eu acho que para a gente conseguir abertura com eles, né, que a gente tem bastante dificuldade ainda com isso no cenário de peixes, é fundamental a gente usar um pouco dessa linguagem, né?
que vai bem de acordo com o que a Leânima trabalha mesmo, né, que é estabelecer essas pontes, buscar essas colaborações. Então, dentro disso, acho que é fundamental a gente mostrar para eles que eles também têm ganhos, eles também têm benefícios com isso, também é bom para eles, né? Então, levar tudo isso em consideração e em contexto também, porque também existem produtores e produtores, né? Existem produtores enormes e produtores muito pequenos que têm as suas próprias dificuldades, que às vezes eles próprios não estão em condição de bem-estar, daí como é que ele vai pensar na condição de bem-estar dos peixes? Então tem que trabalhar toda essa questão em conjunto para que a gente consiga atingir de fato eles na prática, né? Porque embora para a gente aqui que está discutindo isso, a gente entenda claramente, né, a importância disso do ponto de vista de ética e do ponto de vista de bem-estar animal em geral, acho fundamental a gente trabalhar essa linguagem com eles para conseguir alcançá-los de fato, o que na prática vai significar melhorias para os peixes, né? Sem dúvida, Carol. Ótimos pontos. Vou seguir aqui com uma pergunta um pouco mais curiosa, que foge um pouco do bem-estar de peixes na piscicultura. A Paula trouxe uma pergunta que se refere aos peixes ornamentais. Ela diz que eles são criados principalmente para propósitos estéticos e não para consumo. Como se pode justificar e aplicar uma abordagem rigorosa de bem-estar animal em seu manejo, considerando os desafios éticos e econômicos que isso implica para a indústria? Quem se sente confortável? Carol, quer pegar? Sua mão está levantada. Eu posso falar um pouco, Vamos lá, né, Santiago, obrigada. que participei recentemente num curso de medicina de peixes, enfim, e um capítulo do curso era peixes ornamentais. E realmente o cenário, por exemplo, local de produção de peixes ornamentais é assustador e é catastrófico, porque o nível de mortalidades que se maneja nesse sistema são mais de 80% do que chega realmente no varejo, né, para comercialização. E, infelizmente, o valor dos animais, imagina, um produtor ganha centavos por um beta, por um gupe, por um, enfim. Então, o valor dos animais faz com que os produtores não estejam nem aí, por exemplo, nas práticas de manejo. Então, é um cenário bem desafiador, bem triste, porque realmente o que a gente vê no varejo é uma pontinha do iceberg de tudo que já esses peixes sofreram antes, né? E infelizmente tem muita pouca regulação, né, em termos de normativa, de cadastrar, de ter um registro desses produtores, uma cadeia ordenada de comércio, enfim, não, infelizmente não tem nada disso. Então, em relação a peixes ornamentais, tem muito para fazer, desde a produção e também a importação, né? A gente sabe que muitos peixes ornamentais vêm aí do Sudeste Asiático e também as taxas de mortalidade quando chegam esses peixes do transporte são em condições péssimas, né? E de uma sacola com 100 peixes, vem um vivo, né? Então, é muito triste. Carol, quer fazer alguma contribuição? Sim, a professora Eliane também pode contribuir, porque estamos trabalhando juntas justamente num artigo sobre peixes ornamentais, e a gente já começa, né, essa questão de ornamental já criticando o termo ornamental, que a gente julga que não é o melhor termo para ser usado, porque ele já instiga que o peixe é um objeto, né, que ele não tem sentimentos, que ninguém precisa cuidar. E o Santiago já fez colocações ali extremamente importantes, né, o quanto vale a vida de um peixe ornamental perto do quanto vale um peixe que é produzido, né? Geralmente é bem inferior, tá? Claro que tem espécies que são vendidas por um preço alto aí, mas é raro e é bem difícil quem vai adquirir, né? Normalmente são pessoas que não querem ter, geralmente eu falo isso, né? São pessoas que não querem ter o cachorro e o gato, não querem ter trabalho e quer pôr um peixinho no aquário para criança. E daí vão comprar os mais baratinhos e não vão se importar se eles vão morrer, né? Porque daí é só ir na loja e comprar outro. Então, essa questão dos peixes ornamentais é um outro cenário extremamente complexo, cheio de características super
profundas, né? Por exemplo, fazendo a nossa pesquisa, né, para escrever esse trabalho, a gente viu uma feira enorme que acontece na cidade de São Paulo, em que eles trazem esses peixes, que os peixes são expostos e é de um jeito absurdo, assim, superlotações enormes, eles ficam expostos de um jeito que eles estão bem estressados ali naquele ambiente, a sobrevivência deles é muito baixa, né? É aquilo que o Santiago falou, você não importa muito para muitas das pessoas que têm esses animais em casa, quem dirá para o vendedor que está na loja lá, porque ele vai ganhar centavos, né? Muitas vezes com muitos desses animais. Então, isso é uma problemática enorme que a gente tem, e eu falei para vocês hoje aqui que a gente tem mais de 450 espécies produzidas de peixes no mundo. Quando a gente fala em peixes ornamentais, já tem estimativas de mais de 45 mil espécies diferentes no mundo que são utilizadas como animais ornamentais, né, como peixes ornamentais. Então, realmente, essa é uma problemática enorme aí. Não sei se a professora Eliane quer comentar alguma coisa. Eu acho que, assim, se vocês procurarem na internet a Feira de Guarulhos, né, é chocante, porque os animais ficam em sacos plásticos e sem nenhuma aeração, eles, em condições horrorosas mesmo, assim, acho que vale a pena dar uma olhada. Mas, além disso, né, existe um problema que é um problema da criação, mas também tem o problema do extrativismo. Por exemplo, na região amazônica, né, os ribeirinhos, eles coletam os animais, né, muito acará para vender, por exemplo, acará-bandeira, que passa depois por um processo intermediário até ser vendido, né? Então, essas condições que nós discutimos que são ruins, né, para tirar o peixe d'água, o tempo que ele fica fora d'água, a condição que ele fica fora d'água, é toda uma situação muito absurda, né? Assim, quer dizer, tudo aquilo que a gente comentou aqui que é ruim para o bem-estar, né, dos peixes é o que acontece nos animais que são extraídos da natureza, né, principalmente na região amazônica. Então, eu acho que é um universo pior até do que é um universo que precisa de muito investimento e muito mais educação, e, sabe, muito mais a gente precisa conseguir algumas oportunidades, né, de conversar com as pessoas a respeito disso, porque talvez ali comece, né, a desvalorização do peixe, que é o primeiro contato. Eu achava até um tempo que isso era uma coisa boa, porque se o indivíduo tem um peixe em casa, é uma forma dele interagir com o animal e talvez de perceber melhor, né, as reações do peixe, enfim, e se preocupar mais com essas questões de bem-estar, mas parece que não, né, não é bem isso que acontece. Então, é uma situação realmente difícil. Esse vai ser um desafio, eu acho, muito maior, né, para quem quiser trabalhar com a mitigação dessas questões de bem-estar muito baixo nos peixes ornamentais. É horrível mesmo. Sem dúvida. Eu acho que envolve todo um trabalho de conscientização também da sociedade, né, no primeiro momento. Bom, queria só fazer um adendo que a professora Rosângela e a Giovana tiveram que se ausentar, então estamos aqui na sala somente nós, para responder a próxima pergunta, que é do João Mendes, que ele quer dizer o seguinte: com tantas áreas de estudo e atuação diferentes apresentadas hoje, como vocês veem a integração entre academia, indústria e governo na promoção do bem-estar dos peixes? O que ainda falta para que essa colaboração seja mais eficaz e traga resultados concretos para a produção aquícola? Vai, Carol. Eu começo. Eu acho que eu já até respondi um pedacinho dessa pergunta com uma das minhas falas, porque eu acho que da parte da academia, eu vejo muito essa defasagem de sair dos muros da academia, né? De sair dali de dentro, né? Como eu tenho essa formação também no jornalismo, né? Eu pude desenvolver um pouquinho isso, tenho interesse nisso, mas eu vejo muito pouco isso, né? Dos docentes. Embora, lógico, eu veja isso na Eliane, eu vejo isso no professor Leonardo Barcelos, vejo isso nas pessoas que estão aqui, mas em geral na academia eu vejo muito pouco disso. E acaba que esse conhecimento fica lá, fica restrito e não chega, né? Fica esse gap aí entre o que acontece na ciência e o que acontece na sociedade. E da parte da indústria, né? Eu acredito que realmente a indústria em si ainda é muito fechada a essas questões, pela forma como é estereotipado, o jeito que eles enxergam a questão do bem-estar, né? Então, eu acho que é mais do que fundamental que a gente mostre para eles que traz benefício para todos,
que não é porque a gente está falando em bem-estar animal que a gente está querendo acabar com a piscicultura ou coisas desse tipo, acabar com os produtores, né? Na verdade, a gente quer melhorar as condições de vida dos peixes a longo prazo e isso também traz benefício para eles. Então, eu acho que falta muito desse diálogo, dessa abertura, dessa colaboração, dessas posturas para que a gente tenha melhores aí, contribuições no sentido prático para o bem-estar dos peixes de produção. Acho que o Ícaro quer fazer uma contribuição, por favor. Obrigado, Silvia. Acho que preciso falar sobre o interesse do governo, né, dentro desse sentido. Acho que o principal é o interesse, né, da pauta governamental e entender que há um problema mesmo. Hoje a gente já vê um movimento em relação a outras espécies, mas quando se fala de peixes, a gente vê que é um movimento muito tímido ainda. E as pessoas que estão no governo, elas também são da academia, né? Essa é uma das características que a gente vê em todos os ministérios hoje. E, por exemplo, a gente tem deputado hoje, senador, que é criador de peixe. Então, sabe qual é a realidade hoje. Mas, de fato, há uma questão de interesse e entender que o que Carol traz do setor produtivo, da indústria, também é o que o governo tem, porque afinal há esse diálogo e há essa ocupação de, de espaço, né? Acho que tem a questão de recursos, que é uma das questões principais que traz, que é aumenta o custo de produção, há isso, que é um discurso muito comum. Há um discurso também que aí vem de uns certos anos, assim, de a academia quer se envolver aqui, mas não sabe da realidade do produtor. Tem essa questão que, infelizmente, a gente esbarra mesmo, e é de uma certo desconhecimento. E acho que é isso. Acho que tem isso da gente reconhecer e levar essas questões, o bem-estar animal, principalmente de peixes, como uma agenda do futuro que olha para o horizonte e que traz benefícios, inclusive econômicos, né? Então, muito disso. Tem alguns de experiência própria que a gente escuta, mas é bem-estar pelo bem-estar? Então, é uma questão que infelizmente aparece. Então, hoje, a das estratégias que a gente utiliza é exatamente essa. Não é o bem-estar pelo bem-estar. A gente sabe que a gente está defendendo, mas há outras questões que são escalonadas, né? Saúde, saúde única, tem a questão ambiental, tem a questão econômica mesmo, de uma questão de ISG, que hoje tem sido muito divulgada. Então, acho que esse é o desafio, de colocar enquanto problema público e um problema que dá retorno e, ao mesmo tempo, está preocupado com avançar tecnologicamente e economicamente. Acho que esse é o desafio do governo. Ótimos pontos, Ícaro. Murilo, por favor. Não, eu só queria dar uma perspectiva que a gente tende a generalizar o setor produtivo, a academia e o governo. Não é assim que funciona. Você tem produtores, acadêmicos e participantes dos setores governamentais. Então, na minha experiência, ou na experiência da FAI, tanto dentro quanto fora do Brasil, é encontrar os parceiros corretos com a mensagem correta para direcionar o objeto de estudo, o objeto de pesquisa, o objeto de implementação da maneira correta. A gente tem interagido com a academia, com o setor produtivo e com ramificações que participam do governo de maneira bastante positiva, mas é uma questão de identificar indivíduos. Indivíduos que querem, que têm um pensamento progressivo, que entendem os desafios, mas também entendem as oportunidades de discutir e de implantar melhores práticas, de implantar o bem-estar. Só acho que a gente não pode generalizar, porque tem bons e maus em todos os setores. Sem dúvida, Murilo. Generalizações são um pouco perigosas mesmo, né? Então, para finalizar, acho que a gente tem uma pergunta aqui que tem até um tom mais conclusivo mesmo. Ela veio da Bruna Alves e vou direcionar a cada um de vocês que se sentirem confortáveis em responder.
Ela disse o seguinte: ao longo do evento, ouvimos sobre diferentes desafios e soluções para o bem-estar dos peixes. Se cada um de vocês pudesse escolher uma única ação prática e imediata para causar um impacto positivo na melhoria do bem-estar desses animais do Brasil, qual seria e por quê? Alguém quer começar? Não se sintam pressionados. Que difícil, né? Difícil. Mas podem Eu ser mundos hipotéticos também, né? Não precisa ser algo muito concreto. eu posso começar. Na minha humilde opinião, é transferência de conhecimento. É a transferência de conhecimento que já existe da aquacultura e como ela pode ser bem feita e o que o bom se parece para cada espécie que está sendo estudada. Acho que esse é o primeiro passo. Quando eu falo transferência de conhecimento, não é só técnica, é cultural, é comportamental, é a transferência de conhecimento de grupos como esse de maneira prática e correta para os produtores. Eu acho que esse é o principal hoje que pode trazer a maior mudança. Ótimo, Murilo. Alguém mais se arrisca? Professora Eliane, por favor. Eu concordo com o Murilo, eu acho que essa transferência de informações, né? E acho que realmente a gente já falou em algum momento, né, sobre as questões, quais são as oportunidades que a gente tem de falar sobre o bem-estar, porque mesmo que haja tecnologias, né, se não houver vontade das pessoas de melhorar né, essa condição, não adianta, né? Então, eu acho que, de fato, essa troca de informação é algo extremamente importante, né? Para quem cria, para quem tem, né, assim, projetos, talvez, junto a, né, pet shops ou coisas desse tipo, mas sempre orientando as pessoas envolvidas de alguma forma com os peixes, né? Acho que educação, formação é o principal. Eu acredito muito nisso também, professora Eliane. Mais alguém? Bom, acho que também estamos bem, né? Fizemos boas perguntas, acho que deu para a gente escanear bastante o evento de hoje. Então, já vou finalizando por aqui. Faltando 6 minutinhos só para o nosso final oficial, mas vamos terminar um pouco antes. Gostaria de agradecer a todos vocês, palestrantes, ouvintes que nos prestigiaram hoje, os palestrantes com essas palestras excelentes, né, que foram de suma importância para a gente compreender todo esse universo do bem-estar de peixes. Também gostaria de agradecer todos os participantes que ficaram aqui firmes com a gente ao longo desse dia. Começou às 9 da manhã, então tivemos uma audiência bastante estável ao longo do dia. Muito obrigada por todas as perguntas enviadas, todas elas enriqueceram bastante aqui a nossa conversa. Espero que vocês saiam desse evento também com mais conhecimento e novas perspectivas sobre o bem-estar dos peixes de produção, que geralmente são tão negligenciados. E, enquanto representante da Alianima, gostaria de agradecer também pelo reconhecimento do nosso trabalho e juntos vamos continuar avançando para garantir melhores condições de vida para esses animais. Muito obrigada a todos vocês e nos vemos. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Tchau, pessoal. pessoal. E Tchau. obrigada pela participação de todos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Como acadêmica, aprendi bastante hoje com vocês. Até mais. Obrigada, Carol. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.